Pessoal, estamos vivendo um momento complexo. E quando a gente fala de educação, eu posso citar para vocês o exemplo mais próximo aqui da gente, que é São Paulo. Temos um governador que tem a intenção de sucatear a educação pública. Isso não pode ser feito de uma vez, então está sendo feito devagar. Para chegar em um momento onde se justifique a educação pública ser privatizada, e aí ela vai parar na mão de poucos, que têm poder e têm dinheiro, e esses grupos reduzidos, ou esse grupo reduzido, ele vai usar a educação para lucro, o que vai dificultar ainda mais o acesso a um conhecimento de qualidade por parte dos estudantes. E estes grupos, por sua vez, estão ligados a grupos maiores, que aí transcendem o território nacional. Eu posso chegar nas Big Techs, em empresas que são potências aí globais, e quando a gente vai olhar para essas empresas, tem uma coisa em comum. A maioria delas tem ali como acionista majoritário ou como presidente, vice-presidente, pessoas que têm como religião o judaísmo. São judeus. Nem todo judeu, obviamente, vai estar pensando só em poder ou só nele próprio. Mas aonde que está a questão? Quando a gente vem para o Brasil, nós temos o uso de religiões para autopromoção. E como o Brasil é predominantemente cristão, tem outras religiões também, mas a maioria é cristã, seja evangélico ou católico, a gente vê que muitos políticos aqui que estão hoje, principalmente fazendo lobby ali nos fiéis da igreja evangélica, estes apoiam tudo que Israel faz. Eles vão lá na igreja, né, já faz um tempo que muitos usam a igreja só para se autopromover, conseguem trazer os fiéis cristãos para o lado deles, e estes, todos que apoiam a igreja evangélica, assim, entre aspas, né, que estão ali para representar a igreja evangélica, eles declaram abertamente apoio ao Estado de Israel. E quando a gente olha para Israel, a gente vê que eles nem consideram Jesus. Para eles, Jesus não é nada. Para eles, o Messias ainda não veio. Então, não tem sentido. Não tem sentido nada disso quando a gente traz para a religião. E mesmo assim, esse pessoal consegue usar esses fiéis cristãos para eles se autopromoverem. Esses dias eu passei em um supermercado e conversando com um funcionário, eu fiquei bobo. O cara veio e me disse que se reduzir a escala, né, sair do 6 por 1 e passar para o 5 por 2, passar para 5 dias trabalhados e 2 folgados, vai ser ruim para ele. Os patrões já conseguiram convencer boa parte dos funcionários do supermercado que vai ser ruim para eles, porque aí o trabalho vai aumentar, talvez eles vão perder o emprego. Então eles conseguem manipular. Mas no Brasil a coisa vai mais além. As pessoas conseguem ser manipuladas de modo que elas apoiem uma religião que não considera Jesus Cristo, que é o alvo principal da religião delas. É algo assim absurdo. Lembrando que os judeus se consideram um povo diferente. Eles se consideram ali o povo de Deus. Os outros, para eles, não é que não tem significado, mas as outras pessoas, para eles, elas não são os escolhidos. Então, muitos deles, se deixar isso levar a cabeça, vão achar que devem ser eles a decidirem o futuro da humanidade. E a gente vê muita gente falando muita besteira, principalmente esse pessoal que está na grande cúpula. Se a gente olhar lá para cima, o Trump, ele é judeu, a presidente do México, a gente tem também, obviamente, o Estado de Israel quase inteiro, né, e o Netanyahu, judeu. Quem está à frente da Meta é judeu, né, o acionista majoritário da Meta. Então, assim, os judeus, eles dominam. Basicamente, o presidente da Argentina, Milei, é judeu, e eles estão conseguindo manipular e trazer pessoas que estão dentro da igreja evangélica e da igreja católica para eles, no sentido de apoiar eles. Só que esse pessoal esquece que num futuro não tão distante, isso vai cair sobre eles próprios. E é onde o Papa e uma empresa só estão tentando aí brigar nesse sentido. E isso tem a ver também com inteligência artificial,
E, de certo modo, tudo isso reflete aqui o que vivemos na política brasileira. E esse vídeo aí do Peter, que eu vou colocar aqui para vocês, ele é um vídeo legal. Ele acabou de postar, eu quero reagir a ele, porque ele explica, ele traz aí uma posição, né, que você vai conseguir refletir, você vai conseguir entender exatamente o que está acontecendo. Então vamos reagir a esse vídeo aí, porque eu achei ele muito bem produzido. Né? Se vocês ainda não acompanham aí o Peter, né, vai lá no canal Nerds de Negócios, se inscreve lá, porque vale muito a pena. Deixa eu pôr ele aí, vou soltar ele para vocês. Putin deixou claro, quem liderar a IA vai governar o mundo. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. A próxima guerra pode ser uma guerra pelo controle das IAs. O Vaticano decidiu se posicionar agora quanto a isso, né? Então a gente está começando, galera, a presenciar o que pode se tornar a guerra religiosa mais importante da história da humanidade. E é uma guerra para impedir que o capitalismo também se torne uma tecnocracia governada pelas Big Techs, que, por sua vez, né, são controlados por judeus aliados do governo americano e do governo de Israel. Irmão, a gente tá falando de briga de cachorro grande e o Papa acabou de comprar essa briga e se posicionar contra o sistema. O Papa, junto com o Trump, se juntaram para criar um novo caminho para a inteligência artificial. Eu já adianto para vocês, esse vai ser um vídeo bem complexo. Religião, política, filosofia, IA, guerra, futuro, papo cabeça. Esse talvez seja o vídeo mais complexo que eu já fiz nesse canal. Então venham com a cabeça aberta, porque é um tema denso e eu quero deixar tudo bem explicado para vocês. Vamos lá. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, agora no dia 25 de maio, o Papa Leão XIV apresentou pessoalmente a primeira encíclica dele, a Magnificat Humanitas. O que é isso, Peter? É um documento gigantesco sobre como proteger o ser humano na era da inteligência artificial. E a mensagem central do Papa é uma comparação bíblica da IA com a Torre de Babel. Ou seja, na visão do Papa, o homem está cada vez mais querendo alcançar Deus, alcançar o poder divino. Da mesma forma que o homem tentou alcançar os céus com a criação da Torre de Babel, ele agora está querendo criar vida, e através dessa nova vida, determinar o futuro da criação de Deus, o futuro da humanidade. O Papa explicou que a gente está no momento decisivo da história. A gente está vivendo o paradigma tecnocrático. Artificial intelligence needs to be disarmed. Então a lógica de poder no mundo moderno está saindo das mãos dos governos, indo para as mãos das Big Techs. O que ele está querendo dizer é que digitalmente tudo vai virar IA. E se isso for centralizado por algumas Big Techs com viés, como está sendo, o povão vai sofrer. Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. E aí ele escreve infinitas questões. Uma das questões é que se a informação digital for monopolizada, a história pode ser facilmente apagada ou reescrita conforme a conveniência. Né? Quem controla o presente, controla o passado, e quem controla o passado, controlará o futuro. Eu vou falar sobre isso agora, mas olha o que eu faço com esse vídeo daqui que tá na tela de vocês, ó. Peguei o link do vídeo, joguei aqui, ó, na Play Squad, apertei esse botão. Pronto, ele agora me gerou todos os... É feito com a Play Squad. Vocês estão vendo em todos os meus canais. Vou deixar o link aqui embaixo e por esse link vocês vão ter desconto no plano de vocês. Aproveita, porque só aqui você consegue esse plano. Enquanto você deixa passar, o outro criador de conteúdo do mesmo nicho que você tá arrebentando, criando um conteúdo atrás do outro com a Play Squad. Link tá aqui embaixo. Mas voltando aqui, cara, esse é um assunto extremamente complexo, extremamente delicado. Então eu preciso dar um contexto para vocês entenderem a gravidade do que está acontecendo e como que é uma disputa que vai definir o meu futuro, né? O seu futuro, o futuro dos nossos filhos, o futuro da humanidade. É realmente o que está acontecendo. Essa é uma guerra pelo futuro do planeta Terra, sabe? Pelo futuro da humanidade. Por muitos anos, a elite global se apoiou no sistema. Os banqueiros, né? Os grandes detentores do capital. O único problema é que esses caras, né? Os que têm o monopólio do sistema, eles acabaram se tornando tão poderosos que eles podem sozinhos decidir o futuro da humanidade, independentemente de qualquer governo. Na verdade, alguns deles até determinam as políticas de países. Eles sozinhos determinam as políticas de países inteiros, entende? É aquele Estado, manda quem tem dinheiro, obedece quem quer dinheiro. Bom, quem quer dinheiro só tem 4 anos de mandato para lucrar o máximo possível, entende? Muito político por aí, cara, tem um bolso cheio de dinheiro dos globalistas. A gente sabe disso, né? Se isso acontece no Brasil, cara, com os morcaros da vida aí, vários casos que nunca vêm nem vão vir a público, imagina quanto isso não rola lá fora com empresas e bancos, com poder e influência global. Você entende onde eu quero chegar? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é qual a próxima tendência mundial que está prometendo mudar o sistema, mudar tudo.
A IA, é certo que pelo andar da carruagem, a IA vai substituir a mão de obra humana, né? Questão de tempo. Não é se, é quando. Tem diversos trabalhos que já foram substituídos por IA, trabalhos que vão ser substituídos por IA já em curto prazo, outros em médio prazo, nem outros em longo prazo, com certeza. Então, tá acontecendo. O tempo todo tem trabalho sendo substituído por IA. Nesse momento deve ter algum trabalho sendo substituído por IA. Mas a gente sabe que vai chegar um dia que não vai ter nada que o humano faça que uma máquina não possa fazer. Independente se é trabalho intelectual ou braçal. Ou braçal, um robô, né? E aí que tá a grande questão. Como que um ser humano comum pode gerar valor nesse cenário? Um cenário onde tudo é substituível por IA. Como que você vai ter trabalho se as empresas não precisarem de você? Percebe? E aí que vem a grande questão. No dia que os globalistas não precisarem mais das pessoas, o que vai acontecer? Irmão, na boa, vai falar que não assusta vocês ver caras, por exemplo, como Bill Gates, falando o tempo todo que a empresa dele tem um foco em reduzir a população mundial? Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Para mim isso assusta, para mim assusta. Se a população mundial, cara, já se deixa ser explorada, imagina quando os humanos não tiverem mais nenhuma moeda de troca. Entendam que quando eu falo de elite econômica, eu falo de, por exemplo, os poderosos do Fórum Econômico que decidem o que vai fazer com o teu futuro. A gente está falando de pessoas que querem colocar um preço no oxigênio natural que você respira. São pessoas que querem colocar um preço na água e no ar, da mesma forma que colocam no solo. When we talk about capital, we tend to think only about financial capital, about cash, financial assets, but we know that's not the only value on which our economies depend. We know that every aspect of every part of the economy is fundamentally dependent on nature, as you highlighted. The air that we breathe, the water we drink, the soil, the oceans that we need for the food that we need to consume, the minerals that we need as inputs to technology and to infrastructure. Então imagina viver num futuro onde você e tua mão de obra não tem valor para os poderosos. E esses mesmos poderosos são quem decide o que tem preço e o que não tem. Parece futuro seguro para as pessoas comuns? Você se sente seguro com isso aí? Não parece, né, cara? Não parece futuro seguro. E aí que tá a tal tecnocracia que o Papa tava falando. As grandes companhias de tecnologia vão ter o poder de mandar e desmandar em tudo, em breve. Porque os governos também dependem dessas companhias. Então vão mandar em tudo. E essas são as mesmas pessoas que querem unificar a tua identidade física, civil e digital para que eles saibam em tempo real tudo que você tá fazendo e todas essas informações sejam unificadas. Eu não tô inventando isso. Essas coisas são faladas no Fórum Econômico, ok? Não é chapéu de alumínio. Beleza, Pedrinho, entendi. Mas o que isso tem a ver com judeus versus católicos? Bom, primeiro de tudo, quero deixar claro que esse não é um vídeo de opinião. Eu não tô opinando, ok? Eu tô dando informação pra vocês. Tudo que eu tô falando aqui agora é notícia e fato público. Beleza? Então não vem falar aqui embaixo, oh, você é contra, você é... Não, nada disso. E eu também quero deixar claro que religião ou etnia não define nada sobre uma pessoa. Se você for pegar o todo, você vai achar de tudo em todos os lados. Então, primeiro, sejam respeitosos nos comentários. Segundo, o assunto aqui não é necessariamente sobre você que é católico ou judeu, mas amanhã vai estar batendo ponto no trabalho, batendo laje. Esse vídeo é sobre a elite dos dois lados, Vaticano e Big Techs ligadas a Israel. Eu tô falando de briga, cara, de cachorro grande, ok? E como o tópico principal é IA, vamos começar pelo top 1, o Sam Altman, né? Que hoje é o principal rosto mundial quando se fala em inteligência artificial. Ele é o cofundador e CEO da OpenAI. Um dos produtos da OpenAI talvez você use todo dia aí na sua casa, o ChatGPT, entende? Então esse cara aí, o Sam Altman, durante um evento da BlackRock, ele escreveu que o objetivo da OpenAI é, por enquanto, deixar que a IA seja usada diariamente pelas pessoas, companhias, infraestrutura, tecnologia civil. Para quê? Para que ela se torne essencial. We see a future where intelligence is a utility, like electricity or water, and people buy it from us on a meter and use it for whatever they want to use it for. Para que as pessoas passem a depender da inteligência artificial. E aí a inteligência em si vai se tornar uma commodity que eles vão poder cobrar por metro, ou seja, eles vão cobrar por uso. E ele até exemplificou que é o mesmo que é feito com água e eletricidade. Ele enxerga que a humanidade não vai mais precisar pensar por si mesma. Então a gente vai terceirizar a inteligência, é o que ele falou. Ou seja, parte do ponto central de toda a filosofia dessa galera, em essência, é anti-humanista, é pós-humanista. Especialmente vindo das Big Techs, companhias de inteligência artificial. Em alguns casos, né, como por exemplo do Elon Musk, a visão é até transhumanista. Ela é focada na criação de robôs, em pesquisas voltadas a colocar a mente humana em máquinas. Ou ao contrário, né, colocar chips e implantes neurais em humanos. Fazer com que o humano transcenda a forma carnal e se mescle com a tecnologia, com a IA. Cara, obviamente tudo isso bate em frente, né? Entra em confronto com a perspectiva cristã e católica do mundo. O Vaticano está preocupadíssimo com o futuro da humanidade na mão dessas Big Techs e na relação das Big Techs com Israel. O Elon Musk vai para Israel direto, tá com o Netanyahu direto,
conversando sobre estabelecendo cooperações. O Elon, apesar de não ser abertamente judeu, ele foi criado em escola judaica, ele tem nome judeu. E ele fala que ele é aspiracionalmente judeu, até pela quantidade de amigos ao redor dele que é judeu. Então, nesse círculo, galera, ser judeu é até menos sobre etnia e religião. É quase que um ticket para fazer parte do clube, né? E existe uma conexão forte entre os sionistas do Estado de Israel e esses grandes CEOs do clube. O Sam Altman, que eu falei para vocês, que é o fundador e CEO da OpenAI, ele é judeu. E ele foi eleito pelo Jerusalem Post como o judeu mais influente do planeta, o top 1, ok? Para efeito de comparação, eles classificaram Netanyahu como top 2. Netanyahu tá abaixo do Sam Altman na lista, cara. E aquela frase que eu trouxe aqui para vocês do Sam Altman foi falada num evento da BlackRock, que para quem não sabe, a BlackRock é uma das instituições mais poderosas do planeta, porque ela administra trilhões de dólares que estão espalhados por praticamente todos os setores essenciais da economia global. Tecnologia, bancos, energia, petróleo, agronegócio, imóveis, infraestrutura, saúde, defesa, mídia e dívida pública. Defesa, inclusive, percebe? Imagina uma empresa privada que controla basicamente tudo e tem mais poder de controle na infraestrutura, economia e tendências globais do que as nações mais poderosas do mundo. O CEO e cofundador da BlackRock é o Larry Fink, né? Que, como você deve imaginar, é judeu. Então a gente tá falando aqui de um dos homens mais poderosos do mundo. E nessa foto aqui, você vai ver ele ao lado da Claudia Sheinbaum Pardo. Ninguém mais, ninguém menos que a atual presidente do México, que curiosamente também é judia. Mas Pedro, por que essa informação é relevante, né? Bom, o México é simplesmente o segundo país mais católico do mundo. Sim, é o segundo país com a maior quantidade de católicos no mundo inteiro. Só perde pro Brasil porque o Brasil é muito maior. 80% da população do México é católica e menos de 0,05% é judia. Então, quais as chances? E coincidentemente, o mesmo acontece na Argentina. A Argentina tem, né, segundo o Factbook da CIA, a terceira maior porcentagem populacional de católicos do planeta. 92% dos argentinos são católicos, mas o Javier Milei, atual presidente da Argentina, é judeu. E não só isso, ele ganhou o Nobel Judaico e é um dos maiores apoiadores das políticas sionistas internacionais do Estado de Israel, né? Então os dois países têm diversos acordos de cooperação. Da mesma forma, nos Estados Unidos, o Trump se tornou o primeiro presidente judeu da história. And I said, this is our first Jewish president. Com Trump, Israel está conseguindo fazer o que nunca conseguiu com nenhum outro presidente americano: atacar o Irã com total e completo apoio militar dos Estados Unidos. Além disso, Israel está ocupando o território do West Bank, ocupando e bombardeando o Líbano, ocupando o território palestino em Gaza. Eles estão indo com tudo, né, em vários frontes. E o Papa foi uma das principais figuras internacionais a se posicionar firme contra Israel e contra os Estados Unidos, a se posicionar contra a guerra no Oriente Médio. Asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate and which is not resolving anything. In fact, we have a worldwide economic crisis, energy crisis, situation in the Middle East of great instability, which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, the sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. O Papa acabou de encontrar, inclusive, com Pedro Sánchez, que é presidente da Espanha, para falar principalmente sobre IA, mas com certeza que o assunto rumou para a guerra, né? Já que o Pedro Sánchez é atualmente o principal líder de Estado a bater de frente com os ataques de Israel e Estados Unidos a outras nações soberanas no Oriente Médio. Então o Papa está se posicionando geopoliticamente sobre a guerra e politicamente sobre o sistema atual. Ele entende que Estados Unidos, Israel e essas big techs americanas lideradas por judeus estão comandando o mundo e as tendências globais do momento. Então assim, galera, é inegável, né, que esse, digamos, clube judeu-sionista tem uma influência global em termos de poder econômico, político e cultural. Influência tem, você sabe, né? E de novo, eu tô deixando claro que eu tô falando sobre esse grupo específico de pessoas que estão ali no topo da cadeia alimentar. Não generalizem, por favor, não estou generalizando. Até porque tem muito judeu, tem muito cidadão de Israel que é contra esses caras, né? Que é contra o sionismo, que é contra o Netanyahu. Agora, como eu falei, que esse grupo pequeno de pessoas tem um poder gigantesco nas mãos, isso é fato, cara. Isso tem. Acho que isso é indiscutível. Tem poder? Pergunto pra vocês. Vocês acham que esse grupo tem poder? Lógico que tem. E a Igreja Católica já teve poder nessa escala antes.
Na era medieval, né? Na era medieval a Igreja Católica era maior que reinos. Hoje em dia a Igreja Católica tem muito pouca força comparada à força que ela tinha na Idade Média. Então hoje Israel joga o jogo do sistema muito melhor que o Vaticano. Hoje em dia você tem praticamente todos os países da Europa financiando as operações militares de Israel. Alguns poucos países bateram de frente e cortaram as verbas de apoio militar a Israel, né? Como, por exemplo, Pedro Sánchez na Espanha. A primeira-ministra da Itália, né, a Giorgia Meloni também, ela defende, né, até que o Netanyahu seja preso imediatamente. E eu até acredito que nesse caso, pela ligação do Vaticano com a Itália, eles sejam bem alinhados politicamente sobre Israel. Mas o resto da União Europeia tá lá ainda. Você tem quase todos os políticos americanos sendo financiados pelo AIPAC. Produções culturais, Big Techs ajudando Israel. Se você for botar na balança, galera, tá? O Vaticano influência só tem o povão. Só os católicos, que são muito numerosos, né? Isso antigamente era algo forte. Só que com a chegada da IA, a tendência é que o povão se torne inútil para os poderosos. Vocês estão entendendo? As peças estão começando a encaixar para vocês agora. Eu sei que é um papo bem cabeça, né? Bem complexo, mas a gente está tentando deixar mastigado para todo mundo conseguir acompanhar. Muita gente não entende também que a Igreja Católica é uma instituição religiosa e política. O Vaticano é um Estado, é um país. A posição do Papa não é só uma posição religiosa, é uma posição política. Ele é um líder de Estado, concorda? O Vaticano é um país. Então o Papa tem uma posição importante na geopolítica mundial. E é por isso que o Papa atual, né, o Papa Leão XIV, está se posicionando tanto em assuntos geopolíticos, especialmente os que envolvem Israel. Recentemente o Líbano foi invadido por Israel. Hoje eu acordei, por exemplo, a primeira notícia que eu vi foi que Israel continua a bombardear células do Hezbollah dentro do Líbano, né? Inclusive adiando o cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos. Tá no G1, inclusive, tá lá hoje. Então cidades e vilarejos inteiros foram destruídos. Viraram escombros, igrejas católicas foram destruídas. Tá na matéria de hoje, inclusive, que massas inteiras populacionais estão tendo que se mover, estão tendo que sair dali. E aí, pessoal, aliás, uma das coisas que ele não menciona, né, é o que eu destaquei no começo do vídeo. Além da Igreja Católica, no caso aí, que é a principal representante do cristianismo, ela está praticamente sozinha, junto ali com uma empresa, talvez, que ele vai mencionar no vídeo aqui ainda. Mas assim, além dela estar sozinha ali, ainda tem aqueles fiéis dentro da igreja e aqueles que fazem parte da igreja, né, de modo geral, que estão alinhados com políticos que são ligados àquilo que as grandes empresas que estão ali juntinho com Israel querem promover no mundo. Então a gente precisa tomar cuidado na hora de tomar partido de algumas situações, de apoiar algumas coisas, achando que a gente está fazendo o certo. A gente tem que parar, pensar, refletir, entender, vir para a nossa realidade. Se a gente vier para a nossa realidade, nós vamos conseguir pegar muita coisa. A própria questão todo mundo sabe que PCC e Comando Vermelho, eles são um risco enorme para a nossa população. Mas os Estados Unidos declarar eles como grupos terroristas não tem nada a ver com combater eles. Tem a ver como usar para justificativa isso e fazer ataque, igual o que Israel está fazendo em cima do Líbano. Então, o Hezbollah e tal, e aí eu mato um tanto de inocente. Eu vou lá e ataco o país que é mais cristão lá no Oriente Médio. O lugar que tem mais cristão no Oriente Médio é o Líbano. Lembrando que o Líbano é o país mais católico do Oriente Médio, ok? E o Vaticano enviou um comboio de ajuda humanitária para o sul do Líbano para ajudar no atendimento do povo das vilas cristãs que estavam sendo atacadas. Só que esse comboio foi rechaçado com ataques do exército de Israel. Então essa guerra religiosa, de certa forma, já está acontecendo. Já está acontecendo, galera. De certa forma ela tá, concorda? Não tem nada oficial que declare que é uma guerra religiosa, né? Ou algo que diga, iniciamos a guerra religiosa, mas está acontecendo. Tem até casos de conflitos focados no aspecto religioso que viralizaram nas redes sociais, né? Casos que foram confirmados pelo IDF. Foi confirmado pelo próprio exército de Israel que um dos soldados esmagou a cabeça de uma estátua católica de Jesus Cristo no Líbano. Tem foto postada. Daí a Unifil da Itália foi lá no sul do Líbano, em área tomada por Israel, botar uma nova estátua no lugar. E falando desse aspecto religioso, né, a principal diferença entre os judeus e os católicos está justamente aí. Os judeus não acreditam no Novo Testamento. Eles não acreditam em Jesus como Messias, ou seja,
Judeus não são cristãos. Por isso essa depreciação pela figura de Jesus Cristo, que na visão deles é um falso Messias. Eles ainda estão esperando o verdadeiro Messias. Os judeus não têm nenhuma ambição em termos de evangelizar o mundo, né? Na Torá não tem a parte de ide ao mundo e pregar o evangelho. Não tem Novo Testamento. Os judeus acreditam que eles são o povo escolhido por Deus e fazem parte de um povo especial. Até porque é isso que está no Antigo Testamento. É por isso que os judeus não têm ambição que o mundo se converta ao judaísmo. Eles focam no grupo seleto deles, é um pacto de herança cultural, herança étnica. É importante entender essa lógica, galera, que também é a visão dos sionistas e o posicionamento dos sionistas, né, para poder entender a dinâmica do que está acontecendo e o posicionamento do Papa. Os diferentes tipos de influência, né? O Papa está se posicionando contra as elites, contra os grupos seletos, grupos pequenos e poderosos. Ele está se posicionando do lado do povão, do lado da massa. Eu vou trazer para vocês na íntegra o posicionamento que o Papa Leão XIV postou no Twitter. Abre aspas. Hoje, entre os bens que são universalmente destinados a todos, devemos também incluir novas formas de propriedade como patentes, algoritmos, plataformas digitais, infraestrutura tecnológica e dados. Em um contexto em que a riqueza das nações depende cada vez mais do conhecimento e da tecnologia, quando esses bens permanecem concentrados nas mãos de poucos, sem formas adequadas de compartilhamento e acesso, cria-se um novo desequilíbrio que contradiz a destinação universal dos bens. Por sua vez, isso amplia a lacuna entre os incluídos e os excluídos, entre aqueles que podem participar da revolução digital e aqueles que permanecem à margem. Quando se trata de decisões relativas a fluxos econômicos e plataformas digitais, bem como a governança de dados e algoritmos, não podemos permitir que um punhado de atores dite esses processos por conta própria. Em vez disso, devemos construir formas de cooperação que respeitem os diversos níveis da comunidade global e os tornem conjuntamente responsáveis pelo bem comum. Na era digital, uma ordem social justa garante a todos o acesso igualitário às oportunidades, protege os membros mais jovens e vulneráveis da sociedade, combate o ódio e a desinformação e submete o uso de dados e a tecnologia à supervisão pública, de modo que o princípio orientador não seja apenas o lucro, mas a dignidade de cada pessoa e o bem comum de todos. Beleza, Pedro, entendi tudo, mas onde que entra a Anthropic nessa história? Por que o Papa escolheu a Anthropic? Não é porque o Papa gosta de usar Claude, não é isso, ok? A real é que se você pegar o top 10, top 20 das empresas que estão encabeçando a corrida da IA hoje, praticamente todas estão na zona de influência do clube. Google, os dois criadores, o Larry Page e o Sergey Brin, são judeus. Meta, Mark Zuckerberg é judeu. Tá fechadaço com o Trump, sabe disso, né? Microsoft, a vice-presidente Michelle Braverman-Blumenski, ela tá no top 20 dentre os judeus mais influentes do mundo. Ela é responsável por toda a parte de IA, nuvem e cibersegurança da Microsoft. Oracle, o CEO Larry Ellison, é judeu, tá trabalhando em linkar as IAs com a Big Pharma. Até análise de doenças e produções de vacinas, já tudo vai ser feito por IAs. And using AI to look at the blood test, you can find the cancers that are actually seriously threatening the person. So we can, again, cancer diagnosis using AI has the promise of just being a simple blood test. Then beyond that, once we gene sequence that cancer tumor, you can then vaccinate the person, design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer. Palantir, o fundador e CEO, Alex Karp, é judeu e abertamente fala sobre o uso militar da IA da empresa dele. Com certeza, parte da crítica do Papa, quando ele fala sobre IAs não serem usados para a guerra, ele se refere até diretamente a Palantir. It is absurd and insane that we have a rogue US military contractor handling our most sensitive personal data. Your devices are going to be monitored 24 hours a day. Palantir had a very secretive contract with GCHQ. Palantir has a contract running our nuclear missile program. We have no national security. This company should be nowhere near the NHS. We have entered into a kind of colonial contracts with this superpower. Peter Thiel is an incredibly dangerous individual. The slogan of the Antichrist is peace and safety. J.D. Vance is a sort of wholly owned product of Peter Thiel. Jeffrey Epstein, he was a co-investor in an Israeli surveillance company. É fato sabido que a Palantir tem contratos para análise de dados IA para drones e targets com o exército americano e o exército de Israel. A Palantir tem tudo que é guerra que está rolando no planeta, inclusive na Ucrânia. E dentre as grandes, essa é a mais criticada justamente pelo Alex Karp falar abertamente sobre a guerra e matar inimigos. A quarta emenda, em minha visão, ou extrapolação, não se aplica aos adversários no campo de batalha. No campo de batalha, onde confrontamos pessoas que querem nos matar,
e onde homens e mulheres, que são as pessoas mais nobres deste país, e a propósito, a única instituição respeitada por todos os grupos aqui, todos os grupos neste país respeitam os militares americanos. Eles merecem a melhor e mais letal tecnologia do mundo. E nós da Palantir vamos garantir com toda a certeza que eles a obtêm. You need a higher purpose, and I also think you often need a lower purpose. Like the higher purpose for me... What's a lower purpose? Well, I love the idea of getting a drone and having light fentanyl-laced urine spraying on analysts who tried to screw us. Enfim, a lista segue, né? Detalhe que todas que eu citei aqui, mais várias outras grandes da lista no topo da corrida da IA, são empresas que a BlackRock é dona. É uma das maiores acionistas. Acrescenta, por exemplo, a empresas de infra para IA, NVIDIA, né? Caramba, 4, várias outras. Pega qualquer lista das maiores. Só tem uma única grande exceção. Anthropic. Olha isso. E qual foi a única grande empresa que está entre as líderes na corrida IA que bateu de frente com o governo dos Estados Unidos? Pergunto para você, qual foi? Anthropic. A única que o governo dos Estados Unidos está batendo de frente. A Anthropic tinha um contrato de $200 milhões com o Pentágono. O Claude era a única IA de ponta operando nas redes militares secretas dos Estados Unidos. Até que vazou que a tecnologia tinha sido usada na captura do presidente da Venezuela. A Anthropic ficou sabendo pela mídia. O Pentágono então exigiu acesso irrestrito. E a treta começou. O CEO da Anthropic, o Dario Amodei, traçou uma linha. Nada de vigilância em massa e nada de armas autônomas sem supervisão humana usando a nossa IA. A Anthropic não cedeu. Foi classificada como risco na cadeia de suprimentos. Algo inédito para uma empresa americana. E assim, cara, foi algo que eu realmente nunca vi na vida. Nunca. As contas oficiais da Casa Branca xingando a Anthropic fazendo uma carta aberta contra o Peter Hegseth, que é o secretário da guerra. Cara, eu nunca vi nada parecido com isso na minha vida. O governo e uma empresa brigarem em rede social abertamente. Uma empresa falar que estava sendo ameaçada e coagida pelo governo. Isso é bizarro. Enfim, no dia seguinte daquela treta, Estados Unidos e Israel bombardearam o Irã. E horas depois do rompimento, a OpenAI do Sam Altman assinou um contrato com o Pentágono. Ou seja, atualmente os Estados Unidos estão usando a empresa do ChatGPT para guerras. E aí, meu irmão, isso levanta todo tipo de dúvidas, como no caso do bombardeio da escola no Irã, que matou mais 100 crianças, garotinhas. Será que foi erro de target da IA? O que será que aconteceu? Enfim, tem muita coisa que a gente não sabe, muita coisa que a gente não tem resposta. Eu acho que qualquer conclusão que a gente tome, né, até vendo de fora assim, é perigoso, porque, cara, a gente não sabe o que realmente está rolando por baixo dos panos. Quem é a gente para saber isso? O que a gente sabe agora é que a Igreja Católica quer criar uma nova regularização global com princípios éticos e humanitários para IA. O Papa está travando uma guerra diplomática e ele tem companhia de IA muito competente por trás, que é a Anthropic, né, para ser esse backup dele. Para mim, a Anthropic é a melhor de todos. Atualmente a Anthropic tem a melhor IA para escrita e programação, né? O Claude Code é surreal, cara, parece coisa de filme futurista, né? Quem é programador sabe do que eu tô falando. Mas eu pergunto, cara, será que só a Igreja Católica e a Anthropic vão ter força para remar contra a maré das Big Techs? Contra o governo americano e contra o governo de Israel? O fato é, quem controlar a IA suprema vai mandar no futuro. A Igreja Católica entendeu isso, as nações entenderam isso. Inclusive o Putin falou exatamente essa frase esses dias, né? Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Galera, não esquece de deixar o link aqui embaixo. Bom, pessoal, aí eu como professor pergunto, né, a vocês, será que um cara que põe o boné dos Estados Unidos na cabeça, põe um boné dos Estados Unidos na cabeça e apoia todo esse pessoal que quer controlar o mundo, será que esse cara realmente tem a intenção de fazer o melhor para a educação do seu estado, né, falando mais propriamente de São Paulo? Lembrando que esse cara segue aqueles que foram lá ficar do lado, né, do Trump, falar que seria interessante entregar o Pix, né, para ele, né, porque o sistema americano de pagamento é melhor, né, lembrando que cobra taxa, que vai beneficiar Big Techs. A gente tem que parar para pensar, né? Nós somos professores, mas é melhor ficar do lado deles que contra eles. Eu acho que quando você fica do lado de gente assim, gente que está tentando controlar o mundo, gente que usa cristão para ser contra o próprio Cristo, quando a gente apoia esse tipo de gente, talvez nós só estamos facilitando a vida deles, né? Vocês não viram o cara falando que seria super interessante ir no lugar que não é interessante para ele
para os americanos e sobrevoar com um drone, com um produto químico lá e exterminar determinada parte da população, ele falou isso claramente aqui. Enfim, então a gente tem que pensar. Não estou falando que o lado de lá é excelente, isso aí eu não posso falar, né? Mas tem um lado aí que é muito pior do que o outro, mas muito pior que o outro mesmo. E a gente não pode cair nessa agora. A gente tem uma eleição aí, uma eleição que vai ter muita interferência, porque certamente a intenção é que o político que eles acham mais fácil controlar ganhe a eleição. Então, né, nós brasileiros vamos ter que, né, fazer isso parar, né? Pelo menos aqui dentro do nosso país. Ou minimizar os efeitos, porque a gente não vai conseguir parar só por conta de uma simples pessoa que vai ser eleita ali. A gente está vendo isso, né, diariamente aqui dentro. Mas e você, o que acha de tudo isso? Deixa aí nos comentários. E até o nosso próximo encontro por aqui.